Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na correria danada, né, como sempre. E hoje mais ainda, que hoje eu dei plantão. Normalmente eu não faço live, mas não ia ter o ciclo bíblico, né? E acontece que como não ia ter o ciclo bíblico, eu podia ou não fazer live. E a minha esposa pediu para fazer live. Sabe, quando a esposa da gente pede para a gente fazer live, a gente deve fazer, né? Porque não é todo dia que a esposa da gente pede. E eu fiquei pensando assim, mas por que ela quer que eu faça essa live? Quem é que entrou aqui? Oi, Diane, boa noite, paz e bem. Porque vamos dizer assim, eu não tive tempo de ver nada hoje, então eu fiquei pensando, por que será que o mozinho quer que eu faça live? Aí agora há pouco eu consegui ler o Evangelho. E aí, quando eu li o Evangelho, eu entendi o porquê. Oi, Marli, tudo bem? Como é que você está? E na verdade, talvez a questão não seja nem o Evangelho, e sim a primeira leitura, né? Aliás, as leituras dessa quina agora estão um espetáculo. E mais ainda, né, a leitura de domingo, né? Boa noite, Terezinha, paz e bem. Boa noite, Helena, paz e bem. Marli já está aí. Tiane já está aí, todas as quatro. Boa noite de novo, paz e bem. Porque, na verdade, quando você faz a leitura, né, contextualizada, né, ou seja, quando você relê as coisas baseado no que você tem adiante, né, como eu faço sempre, você vê que é uma grandeza que vem, né? E assim, desde hoje, realmente, hoje e amanhã que eu vou fazer a reflexão do livre-arbítrio, livre-arbítrio não, das tentações do deserto, vocês vão ver o que eu estou falando, como isso é impressionante. Mas daqui a pouco a gente conversa mais, né? Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos os jejuns, mas os seus discípulos não? Disse-lhes Jesus:
por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, mozinho entrou. Boa noite, mozinho, paz e bem. Sabe, eu posso fazer uma reflexão sobre essa passagem. E é uma reflexão muito importante. Mas hoje, excepcionalmente, eu vou ler também a primeira leitura. E vocês vão entender por quê. Leitura da profecia de Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me a cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar nas proximidades de Deus. Por que não te regozijeis quando jejuávamos, e ignorastes quando nos humilhávamos? É porque nos dias de jejum tratais de negócios e oprimir os vossos empregados. É porque, mesmo no tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas. Não façais jejuns com esse espírito, se quereis que vossos pedidos sejam ouvidos no céu. Acaso é esse o jejum que aprecio? Um dia que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como um junco e deitar-se em sacos sobre cinza? Acaso chama isso de jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo o tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto e acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrardes um nu, cobre-o, e não despreze tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor. Enquanto eu estava lendo, a Nana entrou. Boa noite, Nana. Paz e bem. Porque eu fiz questão de ler a primeira leitura e não só o Evangelho, como eu tenho feito em quase todas as lives até hoje. Porque nós estamos na Quaresma. E sabe, é muito importante essa passagem. Porque
As pessoas estão instrumentalizando a quaresma. As pessoas estão usando a quaresma para fins outros que não sejam a conversão. Eu acho até que eu vou ser mais claro. Muitas pessoas estão usando a quaresma com dois fins que não tem nada a ver com conversão. Um fim é uma estrutura de opressão. Usam a quaresma para oprimir as pessoas, para que as pessoas se sintam muito culpadas, muito indignas, muito perdidas, não valem nada, que só se seguir do jeito que eu falo, a quaresma é boa e tal. E o outro é lamentável, mas é verdade. É um fim político, politiqueiro. Não estão devendo nada aos fariseus da época de jejum, de Jesus, que misturaram a política com a religião e usam isso como uma ferramenta de opressão. É o que muitos chamam de teologia do domínio. E aqui parece que caiu como uma luva. Sinceramente, parece até que fui eu que escolhi essas leituras para fazer essa live. Aliás, eu acho que nem se eu quisesse eu teria escolhido duas leituras tão boas assim. Observe. A pergunta inicial é a pergunta dos discípulos de João Batista, que se aproximaram e perguntaram: por que nós e os fariseus praticamos Jesus e os seus discípulos não? João Batista era um homem maravilhoso, era uma pessoa fantástica. Eu nunca vou ser assim, eu nunca vou ter direito sequer de desamarrar as sandálias dele. Eu não tenho assim, a mínima pretensão de chegar nem perto do que foi João Batista. Não tenho. E aqui não tem nenhuma falsa modéstia, é entender o papel de João Batista no plano da salvação e saber qual é o nosso papel. Mas ele era um homem do tempo dele. Ele foi criado no dado cultural dele, vivendo na realidade dele. E naquela realidade, o jejum era obrigatório. Boa noite, Bernardo está dizendo a Nana. Obrigado, Nana. Era uma coisa obrigatória, era algo assim impensável. Não praticar o jejum era um crime, porque naquela época desrespeitar a lei religiosa era desrespeitar a lei civil. Eles viviam numa teocracia. Não era crime não fazer jejum. E é muito gozado porque tem um grupo de pessoas que hoje em dia entram na mesma discussão. Eu hoje mesmo encontrei uma moça que disse assim: eu não consegui fazer jejum ainda, eu estou em falta, mas eu tenho muita dificuldade. Sabe, aquilo me doeu. Me doeu porque se a pessoa tem muita dificuldade, talvez não esteja na hora dela fazer jejum. Se ela tem tanto problema, se é tão terrível para ela assim, se é tão insuportável, pode ser que ela não esteja no momento ainda para fazer o jejum. Mas ela está vivendo essa religião que oprime, onde é preciso fazer o jejum, onde fazer o jejum é essencial. E pior,
uma religião onde o jejum é o fim e não o meio. Mas, Bernardo, como assim? Se vocês leram a mensagem do Papa sobre a Quaresma, e eu inclusive tenho um vídeo no TikTok falando sobre isso. Ah, Bernardo, eu não tenho TikTok. Tá, o Padre Hermes pôs no blog Eclesialidades, tá? Procura no blog eclesialidades.org que está lá o vídeo. A gente usou uma inteligência artificial e ela fez um vídeo mostrando que o jejum é muito mais do que ficar sem comer. O jejum é alargar a alma e abrir-se para as necessidades dos outros. Inclusive, na live de amanhã, eu vou chamar a atenção para vocês sobre uma das questões, uma das tentações do deserto. Aliás, se puderem, assistam a live de amanhã, que vai ser uma coisa assim, eu diria até meio disruptiva. Tá? Bom, eles continuavam fazendo o jejum pelo jejum. O único objetivo do jejum é ficar sem comer. Não, Bernardo, o objetivo do jejum é eu domar os meus desejos. Tá, isso aí é o discurso que vocês ouvem do padre, que vocês ouvem do frei, da irmã, do influencer lá, do missionário digital, do que for. Mas nem ele faz isso. E você não faz. Porque, na verdade, tudo gira em torno de ficar sem comer. E aí é isso que Jesus fala. Olha, eles estão com o noivo agora. Não faz sentido isso. Mas a compreensão disso aumenta muito se você vai na profecia de Isaías. Porque a profecia de Isaías já começa assim. Está tudo errado. Eu vou denunciar os crimes, os erros do povo. E é impressionante, porque esses erros continuam existindo hoje. Sinceramente, se você vai fazer jejum só para ficar sem comer, não faça jejum, porque não tem sentido. Se você não tem um real desejo de eu vou ser uma pessoa diferente no final dessa quaresma, ou até pelo menos eu quero ser uma pessoa diferente no final dessa quaresma, se você não tem realmente esse desejo, se isso não é sincero em você, não faz jejum, porque é perda de tempo. Tá? Não faz. Bernardo, e se alguém disser reclamar com você, manda vir falar comigo. Eu não vou fazer jejum nessa quaresma porque eu cheguei à conclusão que eu não tenho desejo de ser uma pessoa melhor. Isso é um absurdo, você tem que fazer jejum. Vai falar com o Diácono Bernardo. Ele está lá no Instagram, está lá no TikTok, está lá no Facebook, no Twitter. Tá? Se você quiser, eu te dou até o WhatsApp dele. Pode mandar ele vir falar comigo que eu converso. Por quê? Porque ele próprio mostra aqui que não adianta fazer jejum se você não quer praticar a justiça, se você abandonou a lei de Deus, se você quer que ele tenha julgamento justo, você quer estar próxima de Deus, mas ele não vai reconhecer o seu jejum. Ele não vai observar a sua penitência. Mas por quê? Por que disso? E aí ele mesmo dá o motivo. Quando vocês estão jejuando, vocês estão tratando dos seus negócios.
Porque ele já pegou pesado. Isaías, ele já deu com os 2 pés na porta. Ele não tem nenhuma, não passou pano, já deu os 2 pés na porta. Arrombou a porta com os 2 pés. Porque no dia de jejum tratei de vossos negócios. No dia do jejum, você está cuidando das coisas do mundo. Oi, Luciana, boa noite, paz e bem. O jejum não mudou a sua vida. Ele vai adiante. Oprimir vossos empregados. Ou seja, você continua fazendo a perversidade com os mais fracos, né? Oi, Daniel, boa noite, paz e bem. Seu jejum não está servindo porque você continua oprimindo os fracos. Você continua fazendo os seus negócios. O seu jejum, se bobear, é por causa dos seus negócios e não o contrário. Fazer litígios e brigas, agressões impiedosas. Você continua com a língua maldosa, com a língua que fere. Você continua buscando briga. Você continua criando confronto. Seu jejum não está servindo. Mas eu estou sem comer, mas você não mudou. O que é importante é mudar sua alma. Qualquer um dobra o joelho. Poucos dobram o coração. E ele vai adiante. Abraços, grande amigo. Ótima reflexão quaresmal. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado. Segue aí, vamos ver se a leitura de hoje está poderosa, né? Aliás, um psicólogo como você ia fazer uma farra se você pegasse essa leitura. E aí ele diz, né? Não façais jejum com esse espírito. Viu? Eu falei para vocês, né? Nem tinha me lembrado disso, falei para vocês, viu? Não só eu, não. Pode dizer, o diácono Bernardo disse para eu não fazer, mas ele tem um amigo, um tal de Isaías, que diz que também não é para fazer. Acaso esse é o jejum que eu aprecio? Você acha que eu aprecio um jejum que você fica aí sofrendo? Está linda a leitura de hoje, verdade. Diz o Daniel. Você acha? Deus falando para você, você acha que eu fico contente em ver você sofrendo aí, passando fome? Hein? Oi, Claudinho. Boa noite, paz e bem. Você acha? Não quero ver seu sofrimento, não. E ele vira e fala assim, eu quero outro jejum. Eu quero que você rompa as cadeias injustas. Desliga as amarras do jugo. Jugo. Não é julgo. Não é julgamento, é julgo. Desligue as amarras das obrigações religiosas. Se a religião lhe impõe uma obrigação, se a religião lhe oprime, ela não é desejo do Senhor. Pode desligar essa amarra. Pode romper as cadeias injustas. Pode acabar com qualquer tipo de opressão. Deus não quer sujeição, submissão, opressão. Deus quer liberdade. Oi, Giza, boa noite, paz e bem. O jejum do Senhor não é uma obrigação religiosa. Rompe essa amarra. Paz e bem, Claudinha. O jejum do Senhor não é sujeição, submissão, opressão, ele é liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, dizia Paulo. E ele vai adiante,
repartir o pão com o faminto. Aí ele está te pedindo. Ele não está te pedindo para ficar sem comer, ele está te pedindo para repartir o pão com o faminto. Mais importante do que você comer ou não comer é você ajudar o faminto a se alimentar. E vamos adiante. É acolher em casa o pobre e o peregrino. O pobre e o peregrino não são para ficar em casa, passando necessidade na rua. E ele vai adiante. Se você encontrar um homem nu, cobre-o. Não despreze a sua carne. Obrigado, prima. Beijo. E aí é impressionante, porque ele falou tudo isso. É o oposto do que a maior parte das pessoas estão dizendo que é para você fazer. Aliás, eu fico muito contente porque tem pelo menos 2 anos que eu falo: não façam jejum, comprem quentinhas e dão para os miseráveis. Mas encaixou muito bem as leituras de hoje. E aí é que é bonito. Porque no Evangelho de algumas semanas atrás, nós ouvimos assim: vós sois a luz do mundo. E aqui está: então brilhará a tua luz como a aurora. A luz que nós somos, ela surge a partir de um jejum que agrada a Deus. E o jejum que agrada a Deus é o compromisso com as pessoas com quem você convive. É o compromisso de uma obra concreta, que você ajudará as pessoas, criará uma sociedade melhor e mais justa. E criando uma sociedade mais justa, criará uma sociedade com mais paz. E aí, você pode ter a alegria do noivo ao seu lado. Sabe, a realidade é que o verdadeiro jejum, o jejum que agrada a Deus, o jejum que realmente faz você lucrar na quaresma, não é ficar sem comer sofrendo. Não é ficar se torcendo em volta do estômago porque você está doido para comer. Isso não vai resolver nada. Escolha ser diferente. Escolha mudar. Corrija talvez uma pequena falha. Bernardo, eu não sei qual. Segue o conselho do Papa. Faz o jejum da palavra ofensiva, da língua que fere, do dito maldoso, da fofoca. Faz o jejum disso e mais nada. Quer uma obra de penitência? Gasta um pouco do seu dinheiro para alimentar o miserável. Uma vez por semana. Compra uma quentinha dessas que o povo está vendendo na rua, porque você ajuda aquele que está vendendo e ajuda aquele que vai receber. Tá? E no fim das contas, eu garanto, você vai crescer muito mais como pessoa do que se você fizesse 5 dias sem comer direito. Amém? Linda leitura e reflexão. Obrigado, Nala. Agora são 8h01. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha valido a pena. Daqui a pouco ela vai estar no ar. Eu vou mandar para o Padre Hermes. Ele ou a Karina vão pôr no blog eclesialidades.org. Aí vocês podem ver de novo. Podem ver de novo no Instagram. Amém, está dizendo a Diane, mandando coraçõezinhos. Muito obrigado, Diane. Agora, eu não sou de fazer propaganda.
Giza está mandando amém com mãozinha de oração. Obrigado, prima. Eu não sou de fazer propaganda, vocês sabem disso. Mas amanhã a live vai ser um espetáculo. A tia Vicentina tá ouvindo? Dá um beijão nela, tá? Terezinha também tá dando amém. Que bom, Terezinha. Live amanhã, as leituras, eu peguei uma coisa daqui, uma coisa dali. O negócio, assim, eu acho que eu vou trazer uma visão para vocês que vocês nunca ouviram, tá? Espero que vocês gostem muito. Se não gostarem também, vocês me dão uma bronca, dizem que eu falei besteira, que eu aceito, tá? Bernardo, mas qual é o assunto da live? Amanhã eu vou falar sobre as tentações do deserto. Eu vou contar para vocês qual é a maior de todas as tentações. A tentação que eu acredito que seja a origem de todos os pecados que nós temos no mundo, né? E eu acho que vale a pena a gente conhecer, tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Batista, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal. Claudinha. Amém. Amanhã estarei aqui. Opa, Claudinha, que bom. A gente se vê amanhã.